Hoje em dia, a gente olha para a Fórmula 1 e vê o quê? Tecnologia de ponta, glamour, precisão cirúrgica, né? Mas para a gente entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa voltar no tempo, para uma era bem mais caótica, sabe? Onde correr era, no fundo, o ato de pura coragem. Então, bora mergulhar nessa história? Essa frase do Henry Ford é genial, né? Ela pega bem na veia da coisa. A partir do momento que existiam dois carros no mundo, a pergunta era uma só: qual deles é mais rápido? Essa é a faísca, a origem de tudo. Essa paixão humana pela velocidade já estava lá, muito antes de existir qualquer campeonato mundial. Tá, mas aí que tá o ponto central. Como é que essa paixão bruta, essa vontade de acelerar virou uma fórmula? Como é que um monte de aventureiro correndo em estrada de terra se transformou na elite do automobilismo global? Como o caos abriu espaço para um conjunto de regras, para essa tal de fórmula? Essa jornada que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Nossa história começa muito antes de 1950. Antes de existir a Fórmula 1, o que existia era simplesmente corrida, pura e simples. Uma era sem regra fixa, movida só na base da coragem e da criatividade mecânica de cada um. E quando eu digo muito antes, é muito antes mesmo. Pensa só, 1894. É nesse ano que acontece a primeira corrida de carros registrada na história. Um evento que, sinceramente, não parecia em quase nada com o que a gente conhece hoje. Olha só que interessante os detalhes dessa primeira corrida. A velocidade média, 19 quilômetros por hora. Sabe, tem ciclista amador que anda mais rápido hoje em dia. E o melhor de tudo, tinha uma parada programada para o almoço, no meio da corrida. Para fechar com chave de ouro, o vencedor foi desclassificado depois. E isso só mostra o nível de improviso da época. Então, o ponto principal aqui é esse. Essa era um verdadeiro vale-tudo. Cada corrida tinha suas próprias regras. Uma podia ter 100 quilômetros, a outra podia ter 1.000. Isso tornava impossível, né? Impossível comparar os carros, os pilotos e dizer quem era de fato o campeão. Mas, aos pouquinhos, uma certa ordem começou a aparecer. É aí que a gente entra na era dos grandes prêmios. O primeiro passo para organizar essa bagunça toda em eventos de mais prestígio. O progresso foi lento, mas foi constante. Em 1906 surge o termo Grand Prix. Aí um salto importante. 1933, em Mônaco, veio uma ideia que mudou o esporte para sempre: definir a ordem de largada pelo tempo mais rápido na pista, a qualificação. Já pensou em F1 sem quali hoje? Impossível. Mas aí veio a Segunda Guerra e parou tudo. Uma tradição muito legal que nasceu nessa época foi a das cores nacionais. O famoso Rosso Corsa, o vermelho da Itália, que a Ferrari imortalizou, o verde britânico, o British Racing Green, o azul da França e o prata da Alemanha, que deu à Mercedes aquele apelido icônico de flechas de prata. Era como vestir a camisa do país na pista. E claro, não podemos esquecer da grana, da motivação comercial por trás de tudo. Para as montadoras, a lógica era muito simples, mas muito poderosa. Vença no domingo, venda na segunda-feira. Ganhar uma corrida era o melhor marketing do mundo. Era provar para o público que o seu carro era o melhor. Aí a Segunda Guerra acaba e o mundo inteiro está focado em reconstrução, em botar ordem na casa, e no automobilismo não foi diferente. Era o momento perfeito para, finalmente, criar uma solução para aquele caos todo das corridas. A ideia que surgiu era genial na sua simplicidade. Em vez de ter dezenas de grandes prêmios independentes, cada um por si, por que não juntar todos eles num campeonato mundial unificado? Um torneio que pudesse responder de uma vez por todas a grande pergunta: quem é o melhor piloto do mundo? E aqui, finalmente, a gente chega na resposta da nossa pergunta inicial. O que é a tal da fórmula? É exatamente isso, um conjunto de regras, um padrão tanto técnico quanto esportivo que garante que todo mundo esteja competindo sob as mesmas condições, ou pelo menos com as mesmas limitações. Era a ordem de que o esporte tanto precisava. E um detalhe curioso, o nome podia ter sido outro. Chegaram a pensar em Fórmula A ou Fórmula Internacional, mas escolheram Fórmula 1 para não deixar nenhuma dúvida. Essa era a categoria principal, o topo, a número 1 do automobilismo. E foi assim que, em 1950, nasceu oficialmente o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 da FIA. Um momento histórico para o esporte. E essa primeira temporada já tinha várias das coisas que a gente vê até hoje. Corridas na Europa, a inclusão da Indy 500 para dar aquele ar de mundial e até a presença da realeza britânica em Silverstone, o que já mostrava o tamanho que o evento tinha desde o começo.
Só que a fórmula nunca ficou parada, né? Na verdade, criar as regras foi só o começo de uma corrida tecnológica maluca que dura até hoje. Pensa bem, com o regulamento claro em mãos, as equipes ganharam um novo desafio. Como eu posso ser o mais rápido possível dentro dessas regras? E isso deu o pontapé inicial para décadas de uma busca insana por qualquer vantagem, por qualquer inovação de engenharia. E aí, cada década trouxe sua própria revolução. Nos anos 60, a genialidade dos garagistas britânicos que botaram o motor para trás do piloto. Nos anos 70, a aerodinâmica virou o jogo com o efeito solo, que basicamente grudava os carros no chão. Nos anos 80, a era brutal e insana dos motores turbo, com mais de 1.000 cavalos. E, claro, a rivalidade humana que marcou uma geração inteira, Senna contra Prost. A Fórmula não parava de evoluir. E tudo isso nos traz de volta para hoje, fechando o círculo. Como essa história toda se conecta com a Fórmula 1 que a gente acompanha grudado na tela? É simples. Aquela busca fundamental pelo melhor continua iguaizinha. A mesma paixão, o mesmo drama, a mesma rivalidade que o mundo viu entre Senna e Prost, a gente vê hoje em duelos como o de Hamilton e Verstappen. A tecnologia muda, os carros mudam, mas a essência da competição, essa não muda nunca. É uma jornada em tanto, né? Das estradas de terra com parada para almoçar até esse fenômeno global, super tecnológico que a gente conhece. A história da Fórmula 1 é, no fundo, a história de uma reinvenção constante, sempre buscando a fórmula perfeita entre piloto, máquina e regras. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. O esporte nunca para. Com toda a discussão sobre combustíveis sustentáveis, as novas regras de motor vindo aí para 2026, qual será a próxima evolução da fórmula? Uma coisa é certa, a busca pela velocidade, essa nunca vai acabar.